Quando a gente quis observar raios ascendentes, a gente buscou um lugar onde pudesse ter isso. A cidade mais perto, com torres, seria São Paulo. Aqui havia o Pico de Jaraguá, né? Nós pensamos ver se onde que tinha, talvez pelo light location, se havia alguma região onde tinha mais raios na cidade de São Paulo, e a gente achou esse ponto aqui estranho, né? De alta concentração de raios. Isso aqui é o número de strokes em quadradinhos de 250 por 250 em 12 anos de dados. Que foi quando a gente foi para São Paulo, foi 2011, novembro de 2011. Mas para decidir, a gente fez esse plot aqui de todos os raios na região de São Paulo e vimos esse pontinho. Quando a gente foi ver o que é esse pontinho aqui com alta incidência de raios, era o Pico do Jaraguá. Por isso que eu não atentei muito com a Paulista, porque a Paulista estava meio diluída aqui dentro, ó. Ainda que tivesse raios também ascendentes, tá? Mas isso aqui me chamou muita atenção, então eu fui atrás de um local onde desse para observar essa concentração de raios que caía sobre a montanha do Pico do Jaraguá, que é o ponto mais alto da cidade de São Paulo. E, além disso, tem uma torre em cima. 2 torres, 3 torres, 4, 5, 6. Depende do que você considera a altura que você quer. Então, essa aqui tem mais de 100 metros, acho que 130 metros. Essa aqui tem 90 metros e essa aqui um pouco menos. Tá? Mas a gente já viu também a raio ascendente partindo dessa do meio aqui. Tá? Difícil. Geralmente, a maioria sai da T1. Às vezes sai da T2. Quando sai da T2, geralmente sai também da T1. Esse tem um duble, um raio duplo. E às vezes sai daqui do meio também. Né? Mas é bem mais raro, bem mais raro. Nunca vimos sair daqui. Fala. Posso ver o slide anterior de novo? Uhum. Que legal, onde é que você conseguiu essa imagem? Quem fez isso, essa sobreposição, foi um aluno nosso que fez mestrado, doutorado conosco, o Valdoir. Ele trabalhava com geografia e aí ele fez a distribuição dos raios conforme o relevo e ele estudou o Pico de Jaraguá. Olha, legal. Fez essa sobreposição aí. Tá muito Que bem. bacana. Ou seja, isso aí mostra que a precisão de localização Ela é mais ou menos aí uns 400, 300 metros, até 1 quilômetro. Isso aqui é o Rodoanel, isso aqui é, acho que é a Bandeirantes, a Anhanguera. Aqui você vê o Rodoanel furando a montanha aqui, saindo do outro lado. Tá? Esse é o Pico do Jaraguá. Então, legal. E aí a gente começou a observar, né, que quando você tem livre negativo passando por cima da montanha, você tinha a iniciação dos ascendentes. Né? Você vê que era mais ou menos o que a gente esperava, porque a gente já tinha visto isso em South Dakota. Antes de observar raios ascendentes no Brasil, a gente tinha se unido ao Tom Warner, lá a gente aprendeu muito com ele sobre ascendentes, e lá acontecia a mesma coisa, passava um líder negativo, subia um positivo, tanto é prova que isso aqui é positivo que você vê, não precisa nem campo elétrico, só essa quantidade de recoil leader aqui acontecendo já mostra que isso aqui é um raio positivo. E, bom, e assim foi observando, né, os líderes positivos, a formação dos needles, né, os brushes aqui, essas pontinhas aqui, né, com intensificação de descarga corona. Esses são os needles, né, que são essas tentativas de bifurcação. Estou avançando muito, isso aqui é um resultado muito recente. Tá? Aqui você tem o líder positivo com um brush aqui na frente que começa a se bifurcar. E toda vez que a bifurcação não acontece, ele deixa uma espécie de furinho ali na mangueira. Isso aqui é uma mangueira. Aqui, ó, vai ficar vazando aqui, ó. Justo onde ele tentou ramificar no começo e não conseguiu, ó. Vou voltar para vocês verem aqui, ó. Observa aqui. Parece que ele ionizou ali uma beiradinha, né? Isso. De ar. Exatamente.
Criou um toquinho de canal ali. Exatamente. E deixou um furinho na mangueira ali, ó. Ó, tá vendo que ali ele tentou ir para lá e não foi? E aqui vai ficar repetindo, ó, umas piscadinhas aqui, ó. Mais para frente, ó. Ele vai tentar bifurcar de novo. Olha lá, tentou bifurcar, não conseguiu, vai começar a piscar aqui. Tentou bifurcar, não conseguiu, vai ficar explicando. Então vai ficar piscando aqui, 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 em todo lugar onde ele tenta bifurcar e não consegue. Fica um rastro aí de uma tentativa que vai ficar piscando. Este foi o último trabalho, acho que o último trabalho que nós fizemos com câmera rápida foi esse aí. Muito bem. Antes disso, bem antes, a gente tinha ido para Cachoeira, antes de ir para São Paulo, a gente tinha ido para o ano 2000, antes de ter câmera rápida. A gente foi para 2000 para lançar foguete lá. Então, eu estava contando a história das câmeras rápidas. Se eu voltar uns anos antes, 3 anos antes, 4 anos antes, em 99 a gente foi para Cachoeira Paulista. Os franceses queriam testar os ISI lá, os famosos, né? E lançando foguetes em uma base onde tinha essa base isolada aqui, tinha aqui embaixo um shunt para medir a corrente de qualquer raio que conectasse no fio que desce até a base dos foguetes e desce para um aterramento, e o foguetinho com um fio de cobre que desenrolava. Então aqui você tinha um shunt aqui, ó, embaixo. Isso aqui era um cabo de descida que está isolado, né? Os lançadores estão isolados. Está vendo aqui os isoladores aqui grandes. Aqui desce um fio de cobre, passa por um shunt. Esse shunt vai por fibra ótica até lá onde estão os osciloscópios lá dentro. E esse shunt mede a corrente do que tiver conectado no fio que o foguete levou até lá em cima. Aqui nós tínhamos 3 para-raios, 2 Prevectron aí, e esse Early Streamer, nessa ponta, nessa daqui. Aqui é um Franklin, aqui é uma antena de campo elétrico elevada aqui. Também tinha antena de campo elétrico fora. Então, eles construíram bancaram toda essa infraestrutura e puseram aí o André Beberra e mais um técnico, Pascal, para ficar meses aí durante o verão, só esperando acontecer uma tempestade em cima para lançar o foguete. E aí você tinha o lançamento, que era pneumático, né? Você tem aqui um sistema de ignição, tinha uma bateria aqui dentro que ligava uma resistência elétrica que acionava o motor de pólvora do foguete. Para ligar essa bateria e acionar isso aqui, ele precisava de pressão, que vinha tinha um compressor lá no container, fora do container. Todo o container não tinha nenhum cabo de energia elétrica, era tudo movido a gerador. Então você tinha que ter uma casinha do gerador aqui fora, que saía um gás sempre de combustível queimado, de diesel queimado, que mantinha toda a eletricidade dentro desse container. Por que isso? Porque a gente não podia ter nenhum fio de poste chegando aqui, cai um raio aqui e penetra aqui, pronto. E, além disso, o foguete, na hora de subir, ele estica 800 metros de fio de cobre. E aí, quando o raio não acontece, esse fio de cobre cai inteiro, para onde o vento empurrar o foguete. Então, você tem o foguete sobe, estica esse fio de 800 metros e cai para um lado, para o outro. Se ele tivesse um poste de energia, distribuição de energia, chegando até o container, ele ia promover um maior curto, porque é fio de cobre. Agora, e nem sempre o raio acontecia quando lançava. Acho que de cada 10 foguetes tinha um raio acontecendo. Então, toda vez que caía, lançava um foguete e não tinha raio, você tinha que ir atrás do foguete, enrolar todo o fio de cobre, para não ficar aquele fio de cobre, né, passando na estrada, ou gerando. A gente tinha um fio de cobre, liga daqui, e o foguete cai lá atrás do container. Ele vai passar o fio de cobre por cima do container. Na hora que
próximo raio cair, o fio de cobre conduz até o container, frita o pessoal que está lá dentro, né? Se não tiver bem isolado, o container era todo blindado para não entrar corrente nenhuma, mas você tinha alimentação de fora do gerador. As janelas tinham uma gradezinha também para blindar ainda mais, fazer uma gaiola de faro. E às vezes o que eles faziam era tirar o fio de cobre da base aqui do final, dos últimos 100 metros, vamos dizer assim, para deixar que o raio descendo por aqui escolhesse um dos para-raios, né? Esse é o barulho do foguete. E esse era o trovão. Veja, o trovão como é seco. Não existe aquele trovão porque você tem uma fonte linear de som. Imagina, isso aqui é um fio quente, né, expandindo o ar em torno dele. Então, sai uma onda sonora cilíndrica, assim, uma onda de impacto cilíndrico, pá, que chega no microfone lá das câmeras que estavam filmando isso aí. Então, você vê, pá, pá, o primeiro, pá, eu acho que é do Initial Continuum Current, porque isso aí, um raio entregado, ele não tem o primeiro return stroke, ele é como se fosse um ascendente. Ele começa com uma iniciação da corrente, Initial Continuum Current, morre, e aí você pode ter return stroke. Se vocês ouvirem o som de novo, ó, esse é o foguete subindo. Vocês viram dois barulhos bem fortes, né? Pá, pá, que é o foguete sobe, e depois pá, pá, passa um tempo. E é interessante, eu ficava analisando o som disso daí, você via, às vezes, dentro disso, 2 strokes, né? Se você olhasse, abrisse o espectro desse som, né? Bom, eu não queria gastar muito tempo com isso aqui, então, como eu falei, esse caso aqui, por exemplo, visto de longe, você tem uns 300 metros, 200 metros de cabo ele tinha 800 metros, mas ele não chega, o raio começava antes dele esticar os 800. 200, 300 metros já saiu um líder daqui, o líder sobe como um ascendente, sobe o líder, e aí você tem um return stroke ou não, né? Aí você tem a corrente medida nesses casos aqui. Quando você interrompia o cobre, aqui ficava só o Kevlar chegando até a base que está aqui. Então você tem a base, o Kevlar, aqui o cobre, e aí você começava um líder para cima, só que começava um líder para baixo também, porque isso aqui formava um condutor bidirecional, um condutor onde iniciava um líder bidirecional, um líder positivo subindo, um líder negativo descendo. Esse cara escolhe um dos para-raios, ou não, né? Aqui no caso, nenhum dos para-raios que estão aqui foram atingidos. E aqui sobe o líder positivo para cima, até completar chegar na nuvem. Pá, aí você tem o return stroke, o cobre vaporiza. Vocês estão vendo uma nuvem verde aqui. Essa foto eu tirei no susto. Aí eu estava lá, num outro prédio, com a máquina na mão. Aí eu vi que ele clarou, apertei o botão e peguei, né? Isso aqui, você parece aqui tá vendo um verde aqui, que é o cobre evaporando. O Kevlar, né? Descendo até E aí o raio escolhe um dos para-raios. Ou não, né? Aqui no caso, nenhum dos para-raios. Às vezes caía no chão, do lado dos para-raios. Às vezes você via o para-raio tentando emitir uma descarga, mesmo quando a corrente vinha até embaixo, os para-raios tentavam conectar e não conseguiam, às vezes conseguiam. Muito bem. Quando eu falar sobre os líderes, né, eu tinha parado aqui, esses 2 papers sobre líderes, os diferentes líderes do positivo e do negativo, né, que são bem diferentes. O de cima eu nunca mais vi. Isso aí foi visto lá no Rio Grande do Sul. O líder de cima, ele parecia que estava costurando a nuvem, tá? Ele entrava e saía na nuvem, entrava e saía na nuvem. Imagina a distribuição de potencial e cargas nessa nuvem, né, para ele fazer isso. Um raio fazer uma coisa desse tipo e aí vir tocar o sol lá fora do campo da visada. Esse era outro problema. O positivo, ele anda muito horizontalmente,
até tocar o solo. Quando ele toca o solo, ele já caiu fora do campo de visada da câmera. É uma desgraça. Por isso que ver o ponto de contato do líder positivo com o solo era difícil. Era difícil medir a velocidade do líder também. Olha a confusão que isso aqui faz. Né? Enquanto que o líder do negativo, ele vem para baixo. Não quer nem saber. Vem para baixo, se bifurca, anda um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro, mas não tanto quanto o positivo. Por quê? Porque o positivo ele acontece nas regiões de stratiformes da nuvem, então ele pega uma distribuição grande de carga horizontal aqui, enquanto que esses negativos, eles realmente descem em nuvens de convecção local mesmo. Né? Também tem na parte stratiforme, mas é mais raro. Dá para entender essa diferença? Assim. Então, isso aqui é uma comparação, né? Aqui você tinha bastante ramificação, pouca ramificação. O líder aqui, como eu falei, vinha geralmente para baixo, aqui você pode andar muito horizontalmente antes de descer. Né? E uma coisa que nós vimos também é que os líderes positivos podem sair da parte mais baixa dos intraclouds, né? Como nesse caso aqui, que foi visto também em Rio Grande do Sul, isso aqui acho que foi em Arizona. Você tem o líder negativo passando, né? E de repente sai um líder positivo dele que vem para o chão. Então a gente mostrou, pela primeira vez a gente mostrou essa possibilidade de raios positivos saírem de intraclouds. Hoje, você falar isso é óbvio, né? As pessoas falam, claro, mas naquela época ninguém sabia que você podia ter um intracloud bem formadinho, tal, forma um intracloud, e aí você vê do meio do canal saindo um líderzinho positivo e vindo em direção ao sol. Hoje, então, acho que Isso aí são duas fotos do mesmo evento ou não? Não, são dois eventos diferentes. Tá. Forma um T, né? Esse intracloud é negativo, professor? Esse aqui, você tem dois tipos. Você tem um líder positivo, que passa, sobe, ou às vezes um líder... Aqui eu lembro que era um líder negativo, que passou, subiu, e aí ele chega numa carga positiva aqui, e aí ele aproveita esse canal e vem, volta e desce, entendeu? Sim. Eu acho que eu já vi isso num dos vídeos que eu estava assistindo com o Felipe. Outro aqui, o próprio... Vamos ver se eu consigo mostrar para você. O Ramon me mostrou isso. Ele filmou. O Ramon, ele filma umas coisas. Ele filmou isso na casa dele. Quer ver? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Se eu consigo mostrar. Não é muito comum de ver, não, né? Porque nessas matrizes mais novas que a gente tem, eu só achei vídeo assim. É só um? Sim. Então, comum. Vamos ver se vocês conseguem enxergar a minha tela aqui. Conseguem? Sim. Está vendo Está vendo um raio? Começa com intranuvem. Isso aqui é um intranuvem, tá? Estão vendo? Sim, né? Sim. Está vendo ele vem se propagar para cá, para cá, para cá. Isso aqui o Ramon viu do apartamento dele. Aí quando aqui é uma câmera normal, então ele passa e aí acontece de repente você vê um negócio para baixo, mas se você reconstruísse o começo dele, ele estaria vindo daqui. Vocês estão vendo meu mouse, né? Ele vem, passa por aqui. Acho que aqui ele encontra a carga positiva que volta e desce para um canal que não havia quando tinha só o intracloud. Dá para entender? O mais estranho aqui é que você tem descarga subsequente. Se isso aqui é um positivo, o que é isso que aconteceu depois? Entendeu? Esse aqui é um positivo. Você vai ter um outro depois. Não sei o que é. Viu? Tem dois strokes aqui.
Então, pode ser que não seja positivo, pode ser que seja negativo, ou pode ser um bipolar. Ó, do jeito que o Ramon pega coisa diferente, pode ser um bipolar. Ok. Então, sai, né, uma... E aí a gente publicou High Speed Observations of Positive Ground Flash Produced by Intracloud Lighting. Esse é um paper de 2009. Tá? E aí acaba explicando também por que os positivos têm essa parte horizontal tão desenvolvida. Na verdade, não é que essa parte horizontal desenvolvida é dele, mas é de um intracloud prévio, às vezes, né? Vocês estão vendo o gráfico aqui de altura por velocidade? Sim. Então, esse aqui foi a primeira daquele paper do Leandro, né, que a gente andou discutindo, o Elias apresentou. Como é que a velocidade varia com a altura dos negativos e como a velocidade do positivo varia com a altura, se uma aceleração aqui, conforme eles se aproximam do Sol. Isso aqui já foi... Na época, só tinham 29 positivos e 62 negativos. Só que esse número aqui dá para aumentar muito. Até falei com o Felipe para ele explorar isso aí e talvez o Felipe faça mestrado com a gente e avance nessas estatísticas aqui. Acho que seria interessante. E aí, quando começamos a ver os líderes, também acabamos lá em São Paulo, na busca por ascendentes, ver essas preciosidades aqui, que eram para-raios, tentando conectar com líderes negativos, né, os Lacs e Lancs, que também foi a primeira vez, vamos dizer assim, porque a gente observou Lac e Lanc. Em São José, a gente nunca tinha observado um Lac, nenhum Lanc. Estranho, né? Mas por que em São José nós nunca observamos Lacs e Lancs, só fomos observar em São Paulo? A gente tinha filmado já mais uns 5.000 raios em São José quando a gente foi para São Paulo. Por que vocês acham que a gente nunca observou um Lanc e Lac lá, aqui em São José? Mas aqui em São José você tinha as mesmas câmeras que você tinha lá em São Paulo? Isso é uma resposta, uma das respostas para o problema. As câmeras em São Paulo, as câmeras em São Paulo já eram melhores, tá? E quando a gente chegou em São Paulo, a gente chegou só com a HS2, que era a 4.000 imagens por segundo. Mas 4.000 imagens por segundo a gente poderia ter visto alguma coisa assim, tá? Daria para ter visto alguma coisa assim, 4.000 imagens por segundo, algum LANC, pelo menos um frame de um LANC daria para ter visto. Só que em São José a gente nunca viu. Porque a segunda parte da resposta é que a gente nunca estava perto de uma estrutura alta. Os prédios aí. Então, quando a gente ia para a torre ali no CTA, a gente estava no meio do mato, com a cidade a 5 quilômetros de distância. Então, se você está filmando um LANC a 5 km, você vai ver um pixel. Se vê um pixel, entendeu? Tem resolução espacial para ver. Então, esses prédios estavam a 200 metros da câmera. Então, vocês entenderam que precisava estar perto das estruturas para poder ver os LANCs. E precisa ter uma resolução um pouco melhor do que a gente usava aqui em São José dos Campos. Lá a gente tinha as duas coisas. Ok. Então, é que a gente estava falando daquele negócio do Field Mill, né? Aí eu lembrei disso aqui, não sei se eu estou lembrando corretamente, né? Mas só para refrescar a memória, eu anotei aqui rapidamente num PowerPoint, para a gente rever isso aqui, ó, que a tensão num capacitor, ou melhor, a corrente num capacitor é dada por essa relação aí, né? O C/dV/dt. É isso que a gente aprende na teoria de circuitos, e principalmente porque o capacitor geralmente ele é um componente com as placas de elétrico ali fixo, né? Nada muda, ele é fixo. Agora, se o capacitância variar no tempo, a corrente é dada pela derivada do produto CV. E por que a capacitância variaria no tempo? É o Field Mill, porque você põe aquelas plaquinhas que giram em cima, as aletas,
Aquilo ali faz com que a capacitância... Tem hora que elas abrem, tem hora que elas fecham, né? É verdade, é verdade. Então você tem um DC-DT ali. Uhum. Então, quando você tem capacitância e tensão variando, então a corrente passa a ser dada por esse produto aí do CV, né? Porque, na verdade, Q é igual a CV, então DQDT é I. Então fica DDT de CV. Certo. Né? Agora, CV no caso... exatamente, a carga. Tá. Então. E aí a regra da multiplicação aí, a derivada, né, seria essa expressão que daria a corrente. Isso. Mas se a gente tiver com que a tensão, ou considerar uma tensão constante, que seria a tensão nesse capacitor, que seria a diferença potencial nesse capacitor, dado por um campo elétrico mais ou menos estático, né, ou quase estático, que não varia muito, aí talvez a gente possa aproximar pelo segundo termo dessa equação de baixo aí, Esse que vira isso aqui. o DVDT fica zero, ou quase zero, né? Isso, Primeiro termo aí, DVDT. esse primeiro termo fica zero. Isso, Tá. tende a zero e fica só o segundo termo. É verdade. E aí nós temos o seguinte, a gente consegue medir a corrente, uma corrente que é proporcional ao DC-DT, que é conhecido em função do giro das aletas do fio de 1000, e aí ele multiplica por uma constante que é o V. Então a gente consegue medir o V em função da taxa de variação do C, sabe? Isso. E esse C é proporcional, é a geometria das placas do capacitor, certo? Isso, conforme ele gira, como ele vem fechando a janelinha, a capacitância vai diminuindo, né? Porque você vai ter menos área nas placas. Então acho que a capacitância varia de uma forma conhecida, e apesar da tensão ser constante, você tem uma corrente, né? A capacitância ela sobe quando fecha e desce quando abre. Ela fica tipo uma dente de serra. Uma dente de serra. Vai aumentando a capacitância, vai fechando, a capacitância aumenta. Aí vai abrindo, isso aqui está girando. Mas isso tudo proporcional ao V, né? O V é uma constante que multiplica isso aí. Então você vai ter uma corrente que é uma dente de serra também. Provavelmente uma dente de serra, um pouquinho deformada, mas a amplitude dela vai ser em função do campo eletrostático, que dá esse V mais ou menos constante aí. Né? Era só isso para relembrar o fio de 1000 aí. Eu acho que eu já vi isso em algum lugar, por isso que eu estou lembrando aí. Essa teoria aí do fio de 1000 é interessante, tem uns lugares que... Deixa eu ver se